Bom, meus queridos alunos, a gente vai continuar aqui a aula. E a gente vai finalizar dando uma olhadinha em taxa de mutação. E, bom, estou compartilhando a tela. E sobre taxa de mutação, a primeira coisa que vocês têm que perceber é que deixa eu tirar isso aqui. Bom, vírus tem as maiores taxas de mutação. Vírus de RNA, que não tem proteínas para consertar as mutações, essa é a maior taxa de mutação que existe. Aí, né, a taxa de mutação é 1 em 10 mil o nucleotídeo por geração. Cara, o tamanho genômico normalmente é bem pequenininho. Então, os ciclos celulares por geração também é bem pequenininho. Então, a taxa de mutação por genoma por geração é 1. Só que, claro, se você está sendo infectado por um vírus, você vai ter milhões de vírus e a geração deles é curta. Então, eles conseguem evoluir em tempo real, né? Agora, quando você olha as bactérias têm enzimas de conserto igual a todos os outros organismos, como os vermes, a drosófila e o homem, né? Então, a taxa de mutação por nucleotídeo por geração é 10 a menos 9, entre 10 a menos 9 e 10 a menos 10, né? E, então, é uma taxa de mutação bem menor. Só que o tamanho genômico, ele é maior, né? Então, é 2 vezes 10 a 6, né? 2 milhões de pares de nucleotídeos, né? Pares de base, né? Então, agora, ciclos de celulares por geração são 1. Então, na verdade, a taxa de mutação por genoma por geração é 1 em 1000, né? 10 a menos 3. Então, bactérias têm uma taxa de mutação baixa, né? Se vocês pensarem. Só que as bactérias têm milhões, bilhões, trilhões de bactérias, né? E a geração delas é curta, medida em horas, né? Então, isso faz com que as bactérias tenham potencial de crescer exponencialmente rápido e mutações começam a ser importantes em populações grandes. E lembrando que evolui a população, não o indivíduo. Bom, outra... o verme, ele tem um genoma maior, né? Então, a taxa de mutação é a mesma, por nucleotídeo por geração. O genoma é maior, né? 2 vezes 10 a 8, né? Então, é 100 vezes maior do que a bactéria, né? O número de ciclos celulares por geração são 10. Então, isso aí faz com que o verme tenha 2 mutações por genoma por geração. Drosófila, o genoma é 3,6 vezes 10 a 8, né? O número de ciclos celulares por geração são 20. Então, ela sofre mitose 20 vezes antes de dar um indivíduo, né? Isso aí faz com que a taxa de mutação por genoma por geração é 4. É maior. Agora, o mais curioso é o homem. O homem demora um tempão para crescer, né? Então, sofre 200 mitoses, né? Então, se você somar isso com o fato de que o nosso genoma tem um tamanho de 6,6 vezes 10 a 9, e a gente tem um número de mutações por genoma, por geração, 200. Pense nisso. Entre você e seus pais, houve 200 mutações. Entre você e seus filhos, vai ter 200 mutações. Isso aí é um indivíduo. Imagina toda a população humana, 7 milhões de pessoas. Isso aí é muita mutação. Então, na verdade, quanto maior a população, maior a taxa de evolução, porque mais mutações são introduzidas. E o nosso genoma é suficientemente grande, a gente tem um número suficiente de mitoses para fazer com que todo indivíduo seja mutante. Então, por que a gente não está andando aí com gás, que nem o Wolverine, né? E olhos, que nem o Ciclope, que joga raio laser e assim por diante, né? A maioria das mutações são neutras. As mutações que não são... Quer dizer, a maioria das mutações ocorrem no DNA que não codifica nada, né? Boa parte do nosso DNA ele é composto ou de genes, pseudogenes, né? Que são resultados de duplicações que depois não vão adiante, né? Ou eles são vírus,
ou eles são retrotransposons e transposons, né? Então, a maior parte do nosso DNA é estrutural. E ele veio de invasões antigas de vírus, né? Que incorporaram no nosso genoma e depois perderam função. Então, a gente tem muito DNA que é chamado DNA lixo, só que hoje em dia a gente não usa esse termo porque ele é mais DNA estrutural, né? Ele tem um monte de coisa arcaica, né? Genes que funcionavam e pararam de funcionar e assim por diante. Mas ele tem uma função de ajuda a organizar os outros genes, né, no meio dessa matriz, né? Então, a maioria das mutações ocorre nesses 90% que não estão codificando nada. As que codificam alguma coisa, a maioria são mutações do mesmo efeito, né? São mutações neutras, né? Que muda a trinca de nucleotídeos, mas não muda, como o código genético é redundante, não muda o aminoácido. Então, são mutações sinônimas. Agora, algumas mutações, elas mudam as coisas, só que mesmo assim, mudar um aminoácido polar para um aminoácido polar, às vezes não faz nenhuma diferença para a proteína. Então, também não acontece evolução, né? Aí, novamente, quer dizer, ocorre evolução, mas não tem uma mudança na função. Bom, então, a maioria das mutações, elas não tem efeito, ou a mutação, ao invés de ser no exo, é no intro, que também não é expresso. Né? Então, no final das contas, dessas 200 mutações, poucas realmente vão ter algum efeito. Mas o lance da coisa é que as mutações ocorrem de rodo, em uma população inteira e ao longo de milhões de anos. Então, mutações novas, boas, sempre vão ser produzidas, junto com muitas mutações que são deletérias. E através da seleção natural, a gente filtra essas mutações. Então, variação sempre introduzida em toda geração. Então, a gente fechou esse assunto dos novos alelos e a gente viu de que os novos alelos ocorrem em toda geração, todo indivíduo entre uma geração e outra tem novas mutações. Você gera novos alelos. Mas de onde vem novos genes? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cobras, que eu acho os cobras bem interessantes. E se você tem fobia a cobras, né, se eu estou aqui, melhor você pular para mais adiante, né? Mas as cobras são interessantes porque, né, elas estão adaptadas a viver no solo. Algumas são arbóreas, né, outras são aquáticas, né? Mas se elas caçam pequenos vertebrados, hoje em dia elas estão uma função muito importante, capturando roedores, né? Então elas ajudam a controlar as populações de roedores no campo, né? Então, quem diria, né? O fazendeiro poderia chamar a jararaca de sua amiga, né? Porque ela ajuda a controlar os roedores que estão atacando o seu campo, né? Bom, e as cobras, elas são interessantes, porque parece de que você tem uma situação que parece ser a primitiva, né? Que você tem os dentes de todo tamanho. Ela tem veneno, né? Mas esse veneno é como se fosse uma baba e ela morde. Cara, muitas cobras que matam a presa com constrição, elas têm esses dentes, né? Agora, as cobras, então, frequentemente elas são consideradas não venenosas, né? Agora, depois você tem dentes que são os dentes que são venenosos, são os dentes vitrais. Tem um canalzinho com uma glândula salivar modificada que produz veneno. Então, falsos corais, mussaranas, a cobra verde tem isso. A cobra verde não é considerada venenosa, mas isso é porque ela tem dificuldade de morder a gente. E esse dente aí é bom para pegar as presas pequenas que ele pega, né? Agora, as cobras proteroglifas são como a naja, né? É a cobra coral. E elas têm um dente venenoso na frente. Então elas conseguem morder um vertebrado como a gente com mais facilidade. Então, é um dente grande na frente, que ligado à glândula de veneno e que tem um canal. Agora, as cobras mais sofisticadas são as solenoglifas. As solenoglifas, elas têm um canal de veneno no centro do dente, no meio do dente, com uma agulha de uma injeção, né? E o próprio funcionamento da mandíbula e tudo, eles conseguem jogar as presas para frente, picar e depois retrair, para não quebrar o dente. Então, elas são as cobras mais sofisticadas.
Então, aparentemente, as cobras têm evoluído, né? E é interessante porque as primeiras cobras surgiram no Cretáceo. Em 2015, foi descoberto no Brasil um fóssil de cobra, 113 milhões de anos, uma cobra com 4 patas, né? Existe um pouquinho de discussão se ela é uma cobra mesmo ou se ela é ancestral de cobra, né? Está lá ali na transição dos lagartos para as cobras, né? Só que ela tem 4 patas, né? Então tem as patas traseiras e as patas dianteiras, né? O nome é Tetrapodopis amplectus, né? E ela é muito parecida porque, ó, esse hábito de lagartas se deslocarem sobre o solo já evoluiu 26 vezes, né? Ou seja, eles se deslocam na barriga e as pertinhas ficam curtas e às vezes somem completamente. Então tem muito animal que a gente chama de cobra que não é cobra, né? Na verdade é um lagarto sem pernas, né? Eles têm perna a perna na frente, depois perna a perna de trás, alguns fazem o contrário, né? Então, para nós é interessante ver o que aconteceu com a cobra. Aparentemente, ela perdeu essas patinhas da frente em primeiro lugar, né? Aí, então, aqui a gente tem algumas cobras que surgem logo depois, no Cretáceo mesmo, que você tem Pachyrhacus, né? Que tem peninhas na pata de trás, né? E Eupodopis também, né? E o pitão, hoje em dia, ainda tem uns restícios de ossos na parte de trás. E ligados a eles tem uma unha, né? Um par de unhas, né? Então, as cobras aparentemente perderam as pernas, primeiro perderam as pernas da frente, depois as pernas de trás. Existe um pouquinho de discussão se elas passaram por um hábito fossorial, depois voltaram, né? Então, elas perdem as patas da frente, né? Quando elas se adaptam ao solo. Depois que isso acontece, as pálpebras se fundem, então elas são transparentes, então entra terra no olho. E o ouvido externo fica fechado para não entrar terra no ouvido, né? Bom, as cobras é interessante, porque quando você olha, aparentemente, cobras que nem boídea, por exemplo, a jiboia, elas, né, têm essa situação que são águias. Essa aí seria a situação ancestral. Depois, você tem dentes, olha, veja, que são rear fangs. Rear fangs em inglês parecem opistoglifas. E aí, das opistoglifas, você envolve as solenoglifas e você envolve as elápide, né? Que são proteroglifas. Então, evoluíram aparentemente dessa condição opistoglifa. Ela tem uma cobra que está na transição, e na verdade ela é proteroglifa e opistoglifa simultaneamente, né? Essa aqui, Lamprofide, né? As duas coisas simultaneamente, né? Bom, a solenoglifa é fantástico, né? Quando ela morde, ela joga os dentes para frente e quando o osso bate, né, ela aperta como se fosse um êmbolo de uma injeção e bombeia o veneno para dentro. Então, são animais super sofisticados, né? E também com sensores especiais, calor, por exemplo. Essas têm essas facetas boreais, que permite elas enxergar as coisas usando infravermelho, né? Então, ela enxerga, ela cheira e ela consegue ver o infravermelho, e esse infravermelho é mapeado no cérebro, no mesmo lugar que a imagem do olho. Então, como uma cobra olha alguma coisa, é projetado em cima a temperatura da coisa. Então, ela consegue distinguir entre o ratinho e o ambiente, porque o ratinho está quente. Bom, como que as cobras evoluíram? Então, a gente tem uma dica, né? Porque existem lagartas que têm veneno. Então, por exemplo, o monstro de Gila tem essa coloração aposemática de aviso, e dentes grandes, e basicamente o monstro de Gila faz, ele morde a presa e fica babando em cima dela, né? Então, talvez o veneno evoluiu antes do que os dentes capazes de injetar veneno. E uma coisa que a gente descobriu que foi surpreendente, os monitores, tipo o dragão de Komodo, né? São lagartos gigantes, chegam a ter 3 metros de comprimento, ou seja, mais comprido que uma pessoa, né?
Eles são animais grandes que comem, caçam búfalos, né? Nas ilhas daquela região da Indonésia. Bom, eles, durante muito tempo, se achou de que eles tinham a capacidade de eles ter uma boca fétida, cheia de bactérias, e quando eles mordiam algum animal, aquela região ficava infectada. O animal morria de infecção, e aí depois eles iam em cima e devoravam, comiam, despedaçavam a presa, né? Então é isso que esses dragões de Komodo estão fazendo, né? Depois, mais recentemente, descobriram que os dragões de Komodo e os outros lagartos monitores têm duas pequenas glândulas de veneno em seu maxilar inferior. Agora, ninguém sabe se isso aí é importante ou não para matar búfalos, né? E pessoas, né? Turistas já morreram e foram devorados na ilha de Komodo, por exemplo, porque se distanciaram do grupo e foram devorados, né? Agora, o mais interessante de tudo é que quando você mapeia filogeneticamente o veneno das cobras, você descobre que, na verdade, existe um clado venenoso. Então, dentro dos squamates, né, você tem vários lagartos, né, Sphenodon, né, Geconid, né, as lagartixas, e assim por diante, eles não têm veneno, eles têm essas glândulas azuis aqui. Só que não tem veneno. Aí, de repente, você nesse que ele chamou, que esse pesquisador aqui chamou de The Venom Clade, clado venenoso, que inclui as iguanas, inclui os monitores, aqueles lagartos que a gente viu, inclui os monstros de Gira e Anguidia, que é próximo, né? Eles, né, muitos Anguidia têm funções no ambiente semelhantes às iguanas, né? Eles são do velho mundo, né? Mas eles têm um monte de venenos. Então, esses venenos provavelmente são associados, porque todos esses, quando jovem, eles comem insetos, invertebrados, minhocas, e depois, quando eles ficam adultos, eles começam a comer, por exemplo, no caso da iguana, folhas, né? Então, talvez esses venenos são importantes para matar os insetos que eles comem na fase juvenil, né? Aí, depois, que é interessante, nesse clado aqui venenoso, eles evoluiu mais uma proteína, depois mais duas proteínas em eladermatide, que são glândulas de veneno, né? É interessante, porque eles não são cobras, mas eles têm veneno na mandíbula, né? Agora, o veneno pode ser destinado a coisas diferentes, não necessariamente matar humanos, né? Só que o que é interessante é que todas as serpentes têm um monte de proteínas associadas. Então, mesmo as águias têm veneno que provavelmente eles usam para matar os insetos, ou os peixes, ou o que eles comem, né? Bom, então, então, esse aí é o caso, de que o clado venenoso, ele é grande. E, na verdade, estou citando um trabalho de Brian J. Price, aqui é de 2005, mas tem muitos outros mais recentes. Basicamente, o que acontece é de que os genes de veneno normalmente são enzimas relacionadas a proteínas não venenosas. Basicamente, o que acontece, que a gente consegue entender, é que ocorre a duplicação de um gene, aí um gene continua tendo essa função e o outro muda a função para ser venenoso. Agora, tem alguns genes que aparentemente mudaram de função, né? Direto, né? Então foi evolução típica, né? Mas a vasta maioria deles foi duplicado e aí o duplicado adquiriu uma nova função, né? Então, veja, um gene ele pode duplicar e daí uma cópia é perdida porque ele é redundante, não precisa dar. Agora, por isso que o nosso genoma está cheio de genes fósseis. A gente sofreu muitas duplicações, mas uma duplicação não é vantajosa, porque se tem dois genes fazendo a mesma função, aí um deles pode sofrer uma mutação e deixar de funcionar. Agora, enquanto que então normal é um gene duplicado, é um pessoa do gene, de vez em quando ele sofre um número suficiente de mutações, ou digamos, ele é desligado, começa a acumular mutações, e depois ele é ligado de novo aleatoriamente. E aí ele tem funções diferentes, porque ele evoluiu em separado, às vezes de uma forma neutra, então aí ele pode executar uma nova função. E, finalmente, por exemplo, se um gene tinha 4 funções diferentes, a cópia duplicada pode se especializar numa nova função, e numa das funções, e o outro gene pode se especializar em duas das funções. Então, ao invés de você ter uma
enzima que faz 4 coisas, você tem 2 enzimas, aí uma faz 2 coisas e a outra faz 2 coisas, e eles separam o trabalho. Bom, então, duplicação gênica, como que eu... Então, veja, a maioria das cobras são interessantes porque elas evoluíram um monte de proteínas que foram recrutadas de tudo quanto é lugar. Então, né, da acetilcombinasterase, então, do sistema nervoso central, do sistema digestivo, de um monte de lugares diferentes, né? Então, olha, aconteceu 24 vezes na evolução do veneno de cobra, né? Então, e a duplicação pode acontecer por vários jeitos. Uma delas é a recombinação desigual. Então, você tem aqui cromossomos pareados, mas às vezes os cromossomos estão cheios de lugares que você tem um vírus que invadiu o nosso, né, às vezes é um transposon, né, e ele se copiou em vários lugares do seu genoma, então tem pontos do seu genoma que são parecidos, então eles podem sem querer grudar e gerar uma recombinação desigual. Então, olha, veja, aqui você tem A, B, C, D, aqui você tem A, B, C, D. Só que aqui um transfuso, uma sequência de DNA é parecida com essa aqui. Então, veja, esse aqui A, B, grudou, essa aqui que fica entre o C e o D, tá bom? Então, ao invés de grudar no lugar certo, que era entre o B e C, ele grudou entre o C e o D. Aí, quando ocorre a recombinação, você vai ter A, B, D, e A, B, C, C, D, E. Então, aí você tem esse gene aqui ser duplicado, esse gene aqui foi deletado. Se ele é importante, esse gameta aqui é letal. Se ele fertilizar e formar um zigoto, quando ele precisar desse gene, morreu, né? Só que esse aqui está duplicado. E vários outros genes podem ter sido duplicados juntos ali em volta. Então, uma fonte de genes duplicados é a recombinação desigual. Então, agora, se você tem áreas repetidas próximas uma da outra, pode ocorrer um fenômeno que é conhecido como o escorregar, né? E aí, a DNA polimerase, ela pode ou voltar e continuar, então ela está gerando uma cadeia, e depois ela erra, desgruda, gruda de novo e continua, mas ela ou aumenta ou diminui. Nesse caso aqui, ela está vendo aqui, desgrudou, grudou de novo e continuou. Aí o que aconteceu? Você tinha 1, 2, 3, ficou 2. Então, o segmento de DNA foi perdido. Então, você pode ter uma situação em que você ou tem mais elementos repetidos, né? Quando você conserta, ou você usa isso aqui do padrão, do molde, e você conserta essa aqui e tira essa parte. Então, você pode ou perder, ou no caso de você aumentar sem querer, você pode consertar para aumentou. Então, ele pode adicionar ou perder novos genes. Quando ela adiciona um trecho de DNA, ela duplica os genes que estão ali, né? Você pode tirar um ponto de quinte de mutação, né? Agora, elementos transponíveis, eles podem mudar de lugar, e, por exemplo, os heterotransposons, eles geram RNA, aí você tem transcrição reversa e eles se inserem em outro lugar, né? Agora, às vezes, dois elementos, né, se inserem no DNA e mudam de lugar. Então, você tem genes que ficam mudando de lugar, né? Então, agora, esses transposons, eles eram pontos semelhantes em lugares distintos que podem levar a uma então, você tem vários tipos de transposons, né? Alguns eles desligam e entram em outro lugar no genoma, né? Então você leva um pedaço nele. E às vezes ele está aqui, depois tem um outro aqui, você tem uma área no meio, aí esse lado solta, mas esse lado não solta, esse lado não solta, esse lado solta. Aí eles vão e entram em outro lugar e levam tudo no meio. Então, genes podem mudar de lugar, né? Então, os transposons, os heterotransposons e assim por diante, eles podem gerar pontos que são iguais em lugares diferentes e também pegar um gene e botar em outro lugar, né? Então, isso aí pode duplicar o gene. Então, duplicação é uma coisa muito comum. Você encontra famílias de genes. Então, por exemplo, os seres humanos têm vários tipos de globinas, alfa, beta, gama, delta e assim por diante, epsilon, né? E aqui, os globinos de rato. E o que é interessante é que a cadeia alfa e beta do rato e do homem, a alfa do rato é mais parecida com a alfa humana,
do que a beta do rato é da alfa do rato. Isso é a mesma coisa, a beta do homem, mais parecida com a beta do rato do que ela é com a alfa humana. Agora, isso aí se dá porque você tem um fenômeno que é conhecido como genes parálogos e genes homólogos, né? Então, se um evento de duplicação aconteceu no ancestral, todos os seus descendentes vão ter esses genes duplicados por causa do evento que ocorreu, digamos, 200 milhões de anos atrás. Agora, a separação do homem e do rato talvez seja de 60 milhões, 70, 80 milhões de anos atrás. Então, a alfa do homem separou da do rato 80 milhões de anos atrás. A beta do homem separou da beta do rato 80 milhões de anos atrás. Só que a alfa e a beta do homem e a alfa e beta do rato se separaram 200 milhões de anos atrás no ancestral. Então, você tem um evento de duplicação, pode ser muito mais antigo do que um evento de especiação. Então, quando você está comparando genes, você tem que tomar cuidado para ver se você tem genes parálogos ou homólogos que estão sendo comparados. Parálogos foram duplicados, eventos de duplicação. Então, eventos de duplicação são comuns e geram famílias gênicas. Você lembra que um gene pode ter 4 funções, aí ele duplica, aí uma das cópias fica com uma função e o outro gene fica com outra função. Isso aconteceu muitas vezes na família das globinas, né? Então aqui a gente tem, né, formou o cigoto, nasceu o bebê, né? Então durante essas semanas aqui que você é um embrião, você tem esses genes, né, zeta e epsilon, né? E aí o que acontece, né? Elas são as hemoglobinas de embrião. Agora, depois que você forma uma placenta, aí você deixa de produzir essas e começa a produzir alfa e gama, né? Aí, alfa e gama são as que você produz. Mas aí você nasce e você aí deixa, né? Veja, um feto tem uma afinidade maior do oxigênio do que o sangue da mãe. Então, ele rouba o oxigênio da mãe para poder oxigenar o feto, que senão não ia conseguir. Então, uma vez que você nasce, aí não precisa de uma afinidade tão grande, né? Você não precisa roubar o oxigênio do sangue da sua mãe. Então, você precisa de uma hemoglobina que fique oxigenada no pulmão, isso é fácil, o pulmão é cheio de oxigênio, e depois ela se libere, solte o oxigênio nos tecidos. Agora, o feto, como ele está numa condição sem oxigênio, né, no útero, aí ele tem baixos níveis, aí consegue liberar esse oxigênio da hemoglobina alfa com gama, né? Mas a alfa com beta, ela é melhor pro indivíduo. Aí a gama deixa de ser produzida, e aí a hemoglobina é composta pelas cadeias alfa e beta. Então, veja, genes que duplicam e tem 4 funções, eles podem dividir as funções. Então, isso aí aconteceu uma vez, aí duplica de novo, aí você tem a cadeia epsilon, a cadeia zeta, e depois você tem as cadeias. Então, elas adquirem novas, elas dividem as funções, né, entre elas, tá? Essas são famílias gênicas, né? Esse é o mecanismo principal. Ocorre alguma duplicação, até esses mecanismos são comuns, né? De ou por ação dos retrotransposons ou porque erros da polimerase que duplicam um trecho, né, de DNA, ou recombinação desigual, né? Mas também tem mais 2 outros mecanismos que são importantes. Um deles é overprinting. Overprinting foi descoberto primeiro nos timovírus, né? Ele descobriu que os timovírus, né, beterraba, né? Tabaco é tabaco. Alfafa, potato, batata, apple, maçã. Então você tem todas... Mas nesse grupo aqui, que ataca, né, a eggplant, a berinjela, depois o rabanete e assim por diante, eles têm um gene, na verdade, está duplicado na outra, que normalmente os genes estão codificados nessa fita aqui, ó, heavy, né, strand, mas está no light strand, e ele é, o RNA é gerado nessa direção aqui, tá bom? Então, isso é muito, muito, muito interessante, porque seria extremamente difícil acontecer.
esse trecho é uma proteína que funciona e o outro trecho também é uma proteína que funciona. E claro que, uma vez que isso acontece, talvez seja muito difícil você melhorar os dois lados, né? Porque você tem que ter uma mutação que funcione numa proteína e também melhore a performance do outro lado, né? Agora, a gente achava que isso aí era extremamente provável de acontecer. E a gente tem achado outros exemplos, né? Então, delta retrovírus, então esse aí que causa leuquemia nos bois e assim por diante, você tem, ó, o AIDS, Human Immunodeficiency Virus 1, né? Você tem esse gene, aí né, no vírus da leuquemia do boi, você tem a evolução, né? Então, o delta vírus ancestral tem esse tax aqui. Depois esse aqui tem um Hex que surgiu. Depois aqui você tem um HBZ que está sendo, né, tá localizado desse lado. Aí depois você tem esse aqui e esse aqui que vão nessa direção, né? Então, trechos, né, os mesmos trechos de RNA, mas depois ele é, com, é, com enzima, RNA, né, reversa, né? Ela copia em DNA o gene, né? E aí você então tem todos esses genes e eles estão sobrepostos entre si, né? Então você tem overprinting. Então esse fenômeno talvez seja mais comum do que a gente achava. Inclusive foi achado exemplos em mamíferos e assim por diante, né? Bom, agora tem um outro jeito de você gerar um novo gene, que é você tem, desde 1980 eles perceberam isso. Tem um gene, ele tem exons e intros. Aí você tem a transcrição, né? Aí você gera um RNA mensageiro, né? E aí esse RNA mensageiro é processado, mas se ele encontra uma polimerase reversa, né? Que pega o RNA e traduz para DNA, ela faz um pedaço de DNA que é inserido como um pseudogene sem só exons, sem introns, dentro do genoma. Isso foi encontrado drosófilo e foi pensado, mas isso não deve resultar em nada. Só que aí o que a gente descobriu é que existem casos de drosófilo, mamíferos, né, de que eles aparentemente, sim, eventualmente eles readquirem função e passam a ser expressos. Então a gente, né, ficou mais uma fonte de variação. Então o nosso conhecimento expandiu. Então, na verdade, tem uns 4 mecanismos, né? Você tem, né, ou ação dos retrotransposons, ou duplicação por recombinação desigual, eles chamam de slippage, né? Ou overprinting, ou heterogêneos que foram, né? Uma pessoa estava infectada por um vírus, aí fez a transcriptase reversa e gerou um DNA do RNA mensageiro, nesse caso, né? Então, são 4 mecanismos para surgir novos genes, né? O mais importante é a duplicação. E agora a gente tem que refletir um pouquinho como frequentes são essas coisas. Então, né, para mim, eu chamo do princípio do mundo velho sem porteira, né? O mundo velho sem porteira é uma expressão no interior, né? E eu acho que é super interessante, porque quando que a gente constrói redes secas e porteiras hoje em dia, o mundo é muito antigo, e na época de antes de surgirem fazendeiras, não tinha porteira no mundo. E o mundo é muito velho, né? Então, no tempo dos dinossauros não tinha porteira no mundo, no tempo dos anfíbios não tinha porteira no mundo. O mundo é muito antigo, né? E o que que acontece? Qual que é a chance de você ganhar na loteria? É uma chance em 50 milhões, mais ou menos, ou um pouquinho mais, né? Mas uma chance em 50 milhões. Então, né? Quando um pastor fala, a mutação é improvável, né? É muito improvável que uma mutação seja vantajosa. Ele está pensando na vida dele, né? Vai ter no máximo, sei lá, uns 70, 80 anos, no máximo mesmo 100 anos, né? Se tiver muita sorte, né? Mas, e no fato de que coisas como ganhar na loteria são extremamente prováveis para indivíduos. Só que o que evolui não é o indivíduo, é a população. Agora, quando você olha, quase toda semana, né? Tem 2 sorteios por semana. Quase toda semana alguém ganha na loteria. Porque se você tem 50,
A população do Brasil é 220 milhões. Então, se todo mundo jogar, nossa chance de ganhar é bem alta. Né? Vai ter 4 ganhadores. Então, o que acontece? Numa população, toda semana alguém ganha. Então, numa população, você tem muitas mutações, a maioria são deletérias, não, a maioria não tem efeito. Os que sobram são deletérias, mas algumas são vantajosas. E vão ser pedidas, né? Que esse é o normal, né? Uma mutação no meio de milhões de outras vai ser pedida. Mas, de vez em quando, alguém ganha na loteria. E essa mutação consegue ir para frente e se propagar na população. E, veja, toda geração a gente tem isso. Então, veja, se um organismo vive, se é uma espécie que... todos os seres vivos têm, de histórico, 3,5 bilhões de história nas costas. Nós, as plantas, as bactérias, os insetos, tudo surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, é um mundo velho sem porteira. Muitas mutações aconteceram e algumas foram incorporadas. Então, a gente fechou de onde vem novos genes, e a próxima discussão que a gente vai fazer é de onde vem novos cromossomos. Então, era isso que eu queria falar, né? Agora, né? E deixa eu chegar aqui, parar a apresentação, né? E eu também tenho que parar a gravação, né? Onde que está a gravação? Interromper a gravação. Então, tchau para vocês. Foi bom conversar com vocês. Parte 2 acabou aqui. E agora a gente vai falar sobre a parte 3 na próxima aula.